Vamos saber qual a diferença sobre algumas coisas que estão ocorrendo por aí. Por exemplo, decretação de estado de emergência, de alerta de sítio, calamidade pública, entender o que que isso, para que isso existe e como é que funciona quando você está com uma dessas aí pela parada. E no cafezinho de prosa de hoje, que é sempre oferecimento de Gonçalves, o meu convidado é o secretário municipal de Planejamento e Gestão, Jorge Alberto Elahá. Você sabe qual é a diferença entre estado de emergência, estado de alerta, estado de sítio, calamidade pública? Esse assunto você vai ficar sabendo agora. Roda a vinheta e vamos para a conversa com o nosso secretário. Cafezinho de prosa. Oferecimento Supermercado Gonçalves. Barato todo dia. Secretário Jorge Elahá, como é que tem sido a sua vida? Eu coloquei aí uma música do Chico Buarque de Holanda, porque eu acho que o senhor não está tendo tempo nem para ouvir música, né? Nada. Desde que iniciou assim o trabalho mais efetivo de resgate, com a implantação da sala de situação no CIPAM, eu praticamente tenho trabalhado só no CIPAM, tenho passado o dia inteiro. Ontem nós saímos de lá 10h30 da noite, trabalhando, juntando dados para poder fazer um enfrentamento a todo esse incidente que estamos tendo na cidade. O interessante é o seguinte: há algum tempo o prefeito Mauro Nazif esteve aqui comigo e numa das conversas ele disse o seguinte: olha, nós iremos utilizar muito o CIPAM para determinar quais são as áreas de alagação em Porto Velho. Dizem que os anjos normalmente dão sinais. Eu não sei se era um sinal de algum anjo, mas o certo é que sem o CIPAM hoje, não, a coisa estaria bastante complicada, né? Na verdade, são duas situações bem diferentes. Essa discussão do prefeito sobre o uso do CIPAM na análise da drenagem é fruto de um termo de cooperação que existe entre o município e o CIPAM, para que se consiga informações sobre os índices pluviométricos e se consiga fazer o dimensionamento correto da drenagem da cidade. Né? Isso. Então nós já fizemos um trabalho em 27 pontos da Zona Sul, identificando os pontos de maior estrangulamento da drenagem, para fazer a substituição. Já tem a aquisição de todo o material para fazer esse serviço. Agora o CIPAM terminou o levantamento da Zona Leste e está indo para dentro da prefeitura para nós fazermos as análises do dimensionamento da drenagem em função dos índices pluviométricos que eles encontraram. E aí a gente vai executar esse segundo serviço. Então essas discussões são sobre alagamento, que é quando chove e a drenagem não dá suporte. Mas nós estamos lá no CIPAM por um segundo problema, que é a implantação da sala de situação, que é um mecanismo normal de quando se deflagra a situação de emergência. Então a sala de situação ela é criada e nós estamos dentro do CIPAM, até por uma certa coincidência, né? Poderia estar em outro local, mas estamos lá até pela proximidade com os técnicos que oferecem as informações hidrológicas para que toda a equipe que está envolvida das diversas forças, agora Estado, o Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, Bombeiro, Polícia Militar, Prefeitura, todos estão trabalhando juntos nesse processo. Quer dizer, na verdade é uma sala de emergência, né? Onde tudo isso é tratado com diversos olhares e numa mesma hora. Isso. Parece que é mais ou menos isso. É porque quando acontece fenômenos como esse da enchente do Madeira, existem protocolos já firmados, existe um protocolo formal que estabelece que, a partir de um certo ponto, deflagra-se então a situação de emergência. A situação de emergência é quando o município diz o seguinte: chegamos a um nível que eu não sou capaz de sozinho dar solução ao problema. Então, ele sinaliza através da situação de emergência e as outras forças vêm em apoio ao município para... Eu já ia lhe perguntar exatamente o que é isso. Nós temos aí situação de emergência, temos estado de calamidade pública, estado de sítio, que é uma outra coisa que não está aqui agora, mas que até numa eventualidade pode ser decretada também quando existe risco à segurança pública. E ficou faltando um aqui agora? O estado de defesa. Estado de defesa, exatamente. Eu queria que você explicasse para a população o que é isso e em cada uma dessas instâncias, quais são as instâncias, porque me parece que elas são graus, né? São graus, né? São gradativas, e cada uma delas ela oferece a possibilidade ao administrador de se utilizar de recursos com os quais ele não conta no dia a dia. Desses 5 objetos aí, 2 são diferentes. O estado de sítio e o estado de defesa se referem à questão de segurança nacional, perfeito, com revoltas e coisas do tipo. Então, o estado de sítio e o estado de defesa são situações bem distintas da questão da defesa civil.
Os 3 outros se referem a fenômenos de calamidade, que seria o estado de alerta, situação de emergência e o estado de calamidade pública. A questão do alerta é o mais brando de todos. Nós demos o estado de alerta em dezembro, quando o Rio alcançou uma cota que já é definida dentro do nosso protocolo, olha, estado de alerta. A partir daí, nenhuma medida assim, mais objetiva é feita de intervenção com envolvimento de outras forças. O estado de alerta é mais dizer o seguinte, olha, o Rio está numa cota que exige atenção, é bom que a gente tome cuidado, então aí publica... É mais para prevenir. Atenção, ele está em estado de alerta, então as pessoas ficam sabendo, as embarcações ficam sabendo que o rio está alto, que ele está fora do seu normal nível, para que a população fique atenta com relação a isso. E nós temos uma segunda cota, que é a cota, quando ele alcança essa cota, passa a situação de emergência. Só lhe interrompendo, essas 2 cotas já estão previstas ali. É quando ele atinge, por exemplo, 15 metros... 15 metros, você aciona o estado de alerta. Eu não sei nem se é essa quantidade mesmo, mas vamos lá, vamos supor que seja. A outra cota, 16,50, aqui já é... Estado de emergência. Estado de emergência, vamos ficar mais preocupados, já vamos colocar o bloco na rua. Existe um documento do Ministério da Integração, uma instituição normativa, que protocoliza isso tudo. A partir do momento que a prefeitura decreta a situação de emergência, então ela está dizendo o seguinte, atenção, estou sinalizando que necessito de esforços outros para se juntar àquilo que eu estou fazendo, porque desde o estado de alerta a prefeitura vinha retirando gente. Devagarinho, olha, subiu mais, tira mais 2, 3 famílias, mais 4 hoje, tira mais 2. A gente foi retirando, foi realocando, foi ajeitando. Quando chegou no nível na situação de emergência, é quando, ao decretar isso, a força da defesa estadual ela é chamada a colaborar nesse processo. Aí nós temos o Corpo de Bombeiros, que está sediado dentro a Defesa Civil que está sediada dentro do Corpo de Bombeiros. E aí, Coronel Pimentel, né? Aí o Coronel Pimentel é o nosso Defesa Civil do município. Isso. O Coronel Caetano, que é o do Estado. Que é o do Estado. Isso, então perfeito. Aí, quando se chama o Estado, aí o Estado vem com toda a sua força, e ele tem, por ser o da Defesa Civil Estadual, a autoridade para convocar Exército, Marinha, Aeronáutica, etc. Aí vem todo mundo se junta para fazer uma ação coordenada. Nós estamos nesse estado ou já ultrapassamos desse? Não, nós estamos nesse estado. Nesse estado? Nesse estado, estado de emergência. Perfeito. Situação de emergência. Situação de emergência. Secretário, a gente estava falando a respeito desse momento quando a gente está aqui na situação de emergência, que me parece que Ji-Paraná passou ali quase que chegou perto, né? A coisa foi bem complicada lá durante 2 dias. Aqui parece que a coisa ainda vai mais tempo, né? Na verdade, a decretação do estado de emergência ele precisa ser reconhecido que é emergência, porque um prefeito pode decretar e não ser. E esse reconhecimento é feito por quem? É feito pelo esse pool de instituições que se juntam para dar apoio. O governo do estado, isso. Todo mundo. Existe um documento que é preenchido em que se relaciona todos os danos materiais, tudo que aconteceu, todas as indústrias, as fazendas, tudo, as escolas invadidas, postos de saúde, se teve problema de telecomunicações, tudo. Você tem um gasto que as prefeituras já vivem de pires na mão, todas elas. E você tem um gasto adicional numa hora dessa, que é um negócio complicadíssimo. Sim. Eu queria saber como é que fica isso. O governo federal ajuda a prefeitura, o governo estadual ajuda, ou a prefeitura vai ter que se virar com aquilo que pode? Não, pela legislação orçamentária, é necessário retirar 1% do orçamento para a chamada reserva de contingência. É um recurso que fica guardado, em princípio, para não ser usado. O ideal é que você... Uma espécie de seguro, né? É um plano seguro de saúde. Isso, ele fica, 1% do orçamento. Você retira logo quando faz o planejamento. Tira 1% e guarda. O resto você vai dividir. Aquele não pode ser tocado. Certo. Que é para ser usado nas condições de emergência. Contingência mesmo. Então você contingencia esse recurso se for preciso. Então, ano passado e nos anos anteriores, esse recurso foi só passando de um ano para o outro. Terminava, passava para o ano seguinte. Sem que isso represente que ele ficou em dinheiro guardado, né? Não é isso? Não. Ele só registra. Ele só registra. No orçamento existe essa previsão orçamentária para isso. Ele existe orçamentariamente.
E aí esse recurso é o recurso dos quais as prefeituras podem se valer para utilizar. Então, primeiro você tenta fazer remanejamento sem usar a contingência, porque vamos admitir que o município use toda a contingência em janeiro, fevereiro. E se tivermos uma catástrofe em outubro e novembro, cadê o dinheiro? Então você tem que ter uma certa parcimônia no uso dessa contingência. É aí que entra o apoio do governo federal, quando você fica numa situação como essa, situação de emergência, e que você sinaliza para o governo federal que você vive uma crise. Aí vem todo um documento que você vai preenchendo com o rigor que tem lá, e esta semana toda eu passei esse tempo todo no CIPAM, elaborando as planilhas que iriam preencher o formulário que a Defesa Civil Nacional tem. Professor Jorge Elahá, o estado de calamidade pública seria uma outra... É bem diferente. Estamos longe dele? Estamos longe dele. Porque assim, depois que você preenche o documento, é que eles vão avaliar e dizer, realmente é estado de emergência, estamos numa situação de emergência. Aí vai validar. Se isso for validado, aí vem recurso federal. Certo. Mas eu preciso provar que houve um gasto significativo, que houve prejuízo. Eu posso deflagrar e não ter. Então é esse documento que vai fazer. Desse documento é que vai ter a confirmação se é uma situação de emergência ou se é um estado de calamidade pública. O nível... Quem determina o estado de calamidade pública já é o ente superior. Lá em cima, não é a prefeitura. Eu posso deflagrar, mas não é reconhecido. Perfeito. Entendeu? É como fosse um blefe. Então, nesse momento, foi deflagrada a situação de emergência e realmente nos documentos confirma a situação de emergência. Aí você pergunta sobre a situação o estado de calamidade. O estado de calamidade é o agravamento da situação de emergência. Na situação de emergência... Quando você fala... Somente porque a gente está explicando, eu quero explicar isso como se eu tivesse 11 anos, como disse aquela figura aí. É o seguinte, estado de emergência, se ele continua da mesma forma por 30 dias, não vai a estado de calamidade. Não. Quer dizer, se essa cheia demorar aqui 30 dias, dessa mesma forma, não está colocado o estado de calamidade, não surgiu o estado de calamidade. Grosso modo, no documento do Ministério da Integração existe um conjunto de premissas. Tem que morrer de 1 a 10 pessoas, 10 escolas serem destruídas, 10 postos de saúde, perfeito. 10 isso aí, tem um conjunto. Se 2 desses acontecerem, decreta estado de situação de emergência. Pedro Francisco me manda ali um e-mail, eu queria ir respondendo, dizendo o seguinte, que toda vez que não há planejamento, a gente manda, a gente vai ter um agravamento e custos adicionais. Nós vamos falar a respeito desse assunto. Eu vou aproveitar para fazer o seguinte, eu vou me valer de uma pergunta que me foi feita ontem por um telespectador, o Rubens, se eu não me engano, que me disse o seguinte: bom, primeiro, já foi feita uma tomada de preços lá atrás, com registro de preços para água mineral, para gasolina, para transporte, para locação de veículos, enfim, uma série de coisas. Na hora que você tem esse estado de emergência, você precisa fazer alguma licitação, você pode se valer disso aí e alocar o valor que é necessário para resolver o assunto. A situação de emergência... Obrigado, hein, Rubens? A situação de emergência permite que você faça a contratação emergencial caso você não tenha um registro de preço economicamente interessante. Então, quando você já tem o registro de preço feito, não há por que você fazer se você já tem. Agora, se você não tiver, você não precisa licitar para fazer, você faz o emergencial e contrata. Eu preciso de um barco para descer. Eu não tenho barco. Se eu for licitar para fazer o barco, a enchente acaba. Tá certo. Agora me diz mais uma coisa aqui. Nós estamos convocando aqui, nós e os outros órgãos e as igrejas, enfim, todo mundo, convocando a população, fazendo um chamamento à população. Ninguém pode convocar ninguém para fazer doação, mas todos nós estamos imbuídos desse propósito de melhorar a situação, a vida desses desabrigados. Isso é legal, normal, formal, ou isso deve ser evitado porque a prefeitura não precisa disso? Não, ao contrário. Nós estamos com um ponto de coleta na frente da prefeitura para recebimento de todos esses materiais que você agora colocou. Água, vou voltar alimento, a falar daqui a pouquinho. Água, alimento, principalmente remédio, né? Produtos de limpeza. Remédio eu nem diria, porque nós estamos com remédio, que chegaram alguns kits de remédio e a gente, eu até
não colocaria esse como item, mas produto de limpeza, alimentação e água é o que mais tem. Quando se fala de água, as pessoas, mas por que água? É uma coisa que às vezes nos passa despercebido. Porto Velho não tem esgoto. Então nós temos fossa e poço. Quando a água sobe... Perdão. Porto Velho tem esgoto. É todo ele um esgoto. A gente, infelizmente, a gente tem aqui, os canais nossos são esgotos a céu aberto. Quase todos eles. 111 quilômetros de esgoto a céu aberto. Uma pena. Quando a água sobe, que cobre a terra, ela mistura fossa e poço. Contamina então tudo. Todos os poços estão contaminados. Ninguém pode beber água de poço. Nesse momento, na região afetada e próxima da região afetada, os poços estão contaminados. Então toda aquela população não pode beber a própria água que tomava até ontem. Aliás, isso a gente está falando aqui para o pessoal de Porto Velho, mas vale para todo mundo. Choveu demais, faz o seguinte, evita a água de poço se você tem poço, e principalmente se você tem fossa muito ali próxima, por perto, né? muito próximo. Já que nós falamos a respeito do assunto, eu vou de novo fazer uma chamada aqui. O Sistema Imagem de Comunicação une-se a milhares de rondonienses numa corrente de solidariedade para ajudar os desabrigados de Porto Velho. Apoie a estação e ajude as vítimas das cheias do Madeira. Nós, da TV Candelária, estamos recebendo doações para distribuir às famílias atingidas. Junte-se a nós. Você pode doar alimentos, roupas, colchão, cobertor, água mineral, kit de primeiros socorros, material de higiene pessoal, tudo. Até comida, ração para cachorro. Eu queria falar aqui a respeito desse assunto, porque tem muito animalzinho que está entregue à própria sorte. Verdade. Entregue a sua doação aqui, na sede da TV Candelária, na Avenida Rio Madeira, ao lado do shopping. Nós estamos aguardando você. Vamos fazer o seguinte? Vamos nos dar as mãos, ou melhor, vamos estender a mão para quem precisa. E nessa hora é tudo que a gente quer. Nós já fomos solidários com o pessoal de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, de Vitória no Espírito Santo. Onde tem tragédia a gente está ajudando. Manaus. Então agora está é a nossa vez de nós ajudarmos o nosso próprio irmão, aquele que está aqui do nosso lado. Não é assim que é a coisa? Ajudar ao irmão, aquele que está mais próximo de você. É isso que a gente quer. Então vem para cá, vem participar conosco. Eu vi algumas publicações aqui, eu não vou me referir aqui a ninguém em particular, mas principalmente pelas redes sociais, que de forma antissocial, criando um pânico que eu acho que não existe. Eu sou contra essa coisa do alarmismo e eu acho que a gente tem que falar a respeito desse assunto. Eu vi muita gente dizendo aí que vem uma tromba d'água que vai derrubar tudo. Olha, se fosse para derrubar tudo, já tinha derrubado. Porque o volume de água que nós recebemos até agora, salvo engano, é maior do que qualquer coisa que a gente tenha recebido aí nesses últimos anos. É verdade. Nós temos registros do rio desde 1940. E desde 1940 o rio nunca alcançou uma altura maior do que 17,52. Isso aconteceu em 97, quando foi a maior cheia, aquela que cobriu o Rogério Weber na última vez. Então, 97. 97. Eu já estava aqui. Ele cobriu a Rogério Weber e a cota foi 17,52. E essa cota ela foi ultrapassada nessa enchente agora. A cota agora, no dia de hoje, ela oscilou um pouco entre 72 até 80. Ela ficou oscilando aí nessa faixa. A informação que o CIPAM lhe dá hoje, qual é, professor? O CIPAM, ele dá a informação de que, pelas perspectivas que nós temos, que não são de longo prazo, eles não conseguem prever muito na frente. É impossível, eles né? prevêem 8 dias, é o que eles conseguem enxergar. Eles dizem o seguinte, que o rio poderá ter algum crescimento nos próximos 4 dias, mas nada tão significativo. Pode crescer mais um tanto semelhante ao que veio crescendo, e que depois desse 4º dia ele começa a decrescer porque está diminuindo as chuvas na cabeceira do rio. Tem uma outra coisa que o CIPAM falou também, que é a questão do degelo, né? E interessante, você passou aquela informação que eu não sabia. Fala-se muito em Porto Velho do degelo dos Andes. Eu mesmo, que estou aqui há 27 anos, ouço muito, o pessoal fala, porque é do degelo e tal. Mas discutindo com os técnicos, eles dizem, não há degelo, é chuva mesmo. Não é o degelo, é chuva, ou seja, há um aumento de precipitação nessa época do ano, que o pessoal chama de degelo, mas é uma precipitação. Então, eu tenho ouvido, né, não sou da área, fico ouvindo, mas... Professor, o telespectador me perguntou ali o seguinte, vai faltar comida,
gasolina, gás, essa coisa toda, existe esse risco? Porque aí seria realmente um estado de emergência. Não, a situação da falta de combustível nós estamos discutindo com as empresas de distribuição, ver rotas alternativas que ela faça. Mas o rio, segundo a gente está prevendo, ele não deverá subir o suficiente para interromper o abastecimento de combustível da cidade. Então, em princípio, isso está mantido. Até pela previsão de descida do rio, vamos admitir que ele suba e a cota fique mais alta. Mas ele, como está com a tendência de descida, 2 dias normaliza. Então não chega a ser isso não é uma preocupação da hora ainda. Eu vi hoje ali na central ali da Petrobras, a água já invadiu ali, mas nada que impeça o abastecimento das carretas. Lógico que atrapalha. A ligação da Farquhar com a estrada do Belmont está prejudicada. Eu passei lá ontem de carro e a água está batendo no meio da porta, está realmente meio complicado. Mas vamos esperar então que nesses 4 dias essa coisa se arrume. Agora, tem uma coisa que eu queria lhe perguntar, eu vou fazer a pergunta aqui, o senhor me responde depois aí, pensa aí, porque ela vai ter que ser em 3, 4 minutos no máximo. É o seguinte, o que a prefeitura pretende fazer a partir de agora que nós temos esse caso e que a gente vai ter de novo, no ano que vem, uma outra enchente? Você me responde já, porque eu tenho que mandar um recado aqui de utilidade pública. Os familiares da senhora Maria Madalena da Silva Araújo, que é essa senhora que aparece aí na fotografia, estão pedindo o apoio da população para localizá-la. Ela tem 81 anos de idade, é diabética, hipertensa e toma remédio para os rins. Ela deixou sua residência, que fica na Rua da Querência, número 2057, aqui no bairro Aeroclube, na manhã de hoje, e tomou rumo ignorado. Então a gente faz questão de colocar aí o número do telefone, os telefones estão aí, e principalmente a sua foto. 9279-8389, 9227-4682, 9963-2992, vou deixar o telefone aí para mais tempo, 3215-4752, e você fala com a Kathleen ou a Caterine. Qualquer informação é muito importante e é o seguinte, é fácil da gente ver, é uma senhora que ela deve estar passando, se não foi localizada até agora, deve estar passando por um apuro aí muito grande. E lógico que as pessoas sabem exatamente o que é que está ocorrendo. Então é essa daí, por favor, ajude, mande para cá e se tiver alguma informação, mesmo agora durante o programa, joga aqui pra gente. Una-se a nós do SIC. O Sistema Imagem de Comunicação está colaborando com milhares de rondonienses numa corrente de solidariedade aos desabrigados de Porto Velho. Entregue suas doações aqui, na sede da TV Candelária, na Avenida Rio Madeira, ao lado do Porto Velho Shopping. SIC Solidário, estenda a mão, você também. Vem para cá. Professor, e aí, o que é que nós vamos fazer no futuro? Aliás, no futuro não, para o futuro. O que é que vamos fazer agora? Antes de responder, eu só queria completar uma coisinha. É sobre o estado de calamidade, que a gente não é verdade. Calamidade pública. Ele só vai acontecer se, dentre um conjunto de premissas, 2 delas forem aceitas. Uma delas é ter mais de 10 mortes, aí tem que invadir 10 mortes causadas por esse fato. Perfeito. Que pode ser de bombeiro também. Se o bombeiro morrer conta. Perfeito. Então, tem mais de 10 escolas, ou mais de 10 unidades de saúde, ou mais de 10 empresas. Se 2 dessas condições forem notificadas e o valor do prejuízo chegar a um certo percentual que está na lei, de mais de 8% da receita corrente líquida, aí você decreta o estado de calamidade pública, que eu acredito que a gente não vai chegar. Nós ficaremos no estado na situação de emergência. Soares diz aqui, o Soares é do Ulisses Guimarães, diz que nós já vivemos em constante estado de calamidade pública. E o Alexandre me fala o seguinte, que é uma vergonha a prefeitura estar investindo uma baba de dinheiro em carnaval, quando a população está aí sofrendo. Eu até vou lhe perguntar como é que fica a questão do carnaval. Já está aí nas portas, né? No fundo, a prefeitura ela tem várias frentes de trabalho. O carnaval é uma parte, a parte de drenagem é outra, a discussão sobre preocupação com a APP é outra. Então ela tem várias frentes. Cada frente dela tem uma responsabilidade específica. Porque se você não faz o carnaval, aí vão dizer, poxa, a prefeitura nem fez o carnaval. É verdade. Né? Então, e os valores que estão sendo colocados, eles são ínfimos em relação àquilo que está se despendendo para atendimento a essas famílias. Eu terminei a planilha agora de análise desses processos e nós deveremos ter, em primeira instância, um prejuízo de 360 milhões. Foi o cálculo que eu terminei hoje
para recuperar tudo que foi destruído. 360 milhões corresponde a quanto por cento do orçamento mensal? Mensal, eu poderia dizer do anual, corresponde a 36% do orçamento anual. 36% do 1 bilhão. Ou seja, 3 meses quase, não, mais que 3 meses. Ele é 36% do ano. 36% do ano. Porque o orçamento difícil, é 1 bilhão. Vai ser difícil recuperar isso aí. Não. É aí que entra o que você perguntou. Quando você decreta o estado de a situação de emergência, isso é reconhecido, o governo federal aporta recurso. Porque ele também tem a condição de contingência. E ele veio aqui, né? Ele está aqui. O ministro veio aqui, esteve conosco no final de semana, deixou os técnicos da Defesa Nacional aqui conosco, eles estão conosco trabalhando. Queria até aproveitar para agradecer o apoio dos bombeiros, o apoio do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Defesa Nacional, que está aqui conosco. É verdade, apoiando. não tive a oportunidade de falar a respeito desse assunto e me penitencio agora. Cada um desses homens, cada uma dessas pessoas, que às vezes nem são daqui, são os anjos da guarda. É tudo que a gente precisa. Nós aqui, a turma do Morro do Tombo lá em Santa Catarina, em todos os lugares, eles são realmente anjos da guarda. De cidadania. E aí temos também os bombeiros civis que têm ajudado muito a gente, voluntariamente. E mais a população, né? A população, os servidores da prefeitura estão me surpreendendo no empenho, os garis estão indo para dentro das casas tirar os móveis, as pessoas, tem sido assim uma coisa muito emocionante para nós ver. Vi o pessoal, eu queria até falar, o pessoal da Semagric, Secretaria de Agricultura, lá embaixo trabalhando, a minha pretinha lá e enfim, tanta gente trabalhando para ajudar a população. Nesse momento o prefeito pegou o município, dividiu os seus distritos e disse, secretaria tal fica com esse, as secretarias são divididas cada uma numa sua área, Baixo Madeira, Médio Madeira, Jaci, outro está na ponta do Abunã, e eu fiquei com a responsabilidade da sala de situação para ajudar a composição do prejuízo para o município. Aí você fala do que vamos fazer para o futuro. Antes que você fale, eu quero mandar um abraço aqui, porque ele me pediu agora, está assistindo, manda um abraço para mim, para minha esposa, para a TT, Carlos Machado, filho do Amadeu Machado, um abraço grande. Uma daquelas figuras que qualificam a nossa audiência. Muitíssimo obrigado, um prazer estar com você também. Então, nós já tínhamos no ano passado reservado um recurso para a feitura da chamada Beira Rio. O prefeito, ano passado, disse, olha, retira do orçamento desse ano uma parte de dinheiro para que a gente não dependa de governo federal, estadual, de banco, de ninguém, para fazer a tão sonhada Beira Rio que nunca sai. Nós conseguimos. Além das máquinas que foram compradas, que foram 30 milhões, foi reservado um outro recurso para que se possa construir a tal chamada Beira Rio. E ele conversando comigo... Enfim. Aí ele conversando comigo semana passada disse, sabe, se nós tivéssemos feito a Beira Rio ano passado, ela ficaria debaixo d'água esse ano. Foi, apesar de toda a catástrofe, ele teve um lado bom, apesar de toda a coisa ruim que isso significa, que a gente poder fazer a Beira Rio numa cota mais segura em relação ao nível do rio. E aí, hoje, nós temos lá na sala de situação uma reunião que acontece às 7h30 da manhã, o Coronel Caetano é o comandante das Forças do Estado, e é ele que coordena essa reunião. Então, de manhã cedo a gente faz uma reunião para a missão de cada órgão e no final da tarde uma reunião para avaliação. E hoje, na reunião que eu saí de lá para vir para cá, o Coronel Caetano estava lá conosco e o Ministério Público chegou também para tomar pé da situação. E ficamos lá conversando, discutindo sobre isso. E aí o Ministério Público colocando a oportunidade de se fazer a Beira Rio agora com uma qualidade muito superior. E a possibilidade de, reconhecido o estado de calamidade, a situação de emergência, nós podemos usar recurso federal até para aportarmos, não nessa área da cidade, mas em outra área, no bairro Nacional, sei lá onde, que a gente não tem dinheiro para fazer, para fazer o chamado parque linear, que é você urbanizar e não ter mais condição de ocupação. Então existem essas possibilidades aí. Para o Triângulo já está definido. A Prefeitura tem o recurso para fazer. Para o bairro Nacional, Balsa, nós não temos ainda. Mas é possível que a gente, a partir dessa documentação farta que está sendo recolhida, se consiga fazer, de repente, gestão junto ao governo federal, conseguir algum recurso para fazer também um parque linear e tornar a cidade bela, como a gente estava comentando no começo. O enrocamento da usina segurou de alguma forma a água ou já existe alguma coisa informando que ele não resistiu? Como é que está isso? Não, foi feito um primeiro enrocamento há um tempo atrás, mas esse enrocamento com o tempo ele desceu.
Né? Aí eles fizeram o segundo enrocamento. E a usina diz que ela fez o primeiro enrocamento para que ele realmente descesse, para que o segundo se assentasse. Mas tem muitas pessoas que criticam e aí dizem que a melhor solução é o chamado gabião. O que é o gabião? É uma gaiola de arame com pedra dentro, uma amarrada na outra, então não tem como ela escorrer. É alguma coisa que eu já vi feito lá, inclusive, lógico, o ambiente é muito menor, num córrego dentro da cidade de Ji-Paraná, que foi feito na época em que o senador Assir Guga era o prefeito da cidade. E eu queria que você tranquilizasse de alguma forma a população. Eu sei que tranquilizar quem está em casa nesse momento, ou quem está nos assistindo lá no Colégio Salesiano, na quadra do Salesiano, tem tanta gente, eu tive lá essa semana, queria mandar um abraço a todos vocês aí, falar da nossa solidariedade, mas quem está lá não tá satisfeito, está desacorçoado, com sua cama lá colada na cama de outra pessoa, é terrível, mas de qualquer forma eu acho que o poder público tem que dar uma olhada lá e falar para esse pessoal de forma muito direta. Está aqui a câmera sua, faça aquilo que o secretário Jorge Elahá e o cidadão religioso Elahá pode falar para eles. Primeiro eu queria agradecer à Igreja Católica que faltou na nossa lista, né? É verdade. Um conjunto das instituições que têm nos ajudado. E das igrejas, de uma forma geral. As igrejas têm ajudado muito e tem sido muito interessante a mobilização nas igrejas de maneira geral. É verdade. Mas existe sim, a gente tem lido algumas coisas, algumas especulações sobre questão das usinas, da possibilidade de haver ruptura, isso há muito comentário. E hoje mesmo na sala de situação, conversando sobre isso, nós voltamos a discutir e falando exatamente sobre isso. A gente falar porque 1000 dizem que não, um diz que sim e as pessoas vão na onda desse que diz que vai acontecer. E aí tomamos um encaminhamento na reunião, que seria solicitar às usinas que elas se manifestassem sobre isso, que aí uma documentação formal delas acaba com essa cisma, né? Essa balela. Então aí seria uma manifestação. Aliás, perdão, eu falei balela aqui, nem posso falar isso. Dessa cisma. Eu acho que é o termo mais apropriado. E aí, no fundo, o que é importante dizer é que a situação ela está hoje sendo controlada por um conjunto grande de instituições. Os bombeiros estão junto conosco, da prefeitura, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, está todo mundo empenhado nesse processo. Todos estão atentos ao que está acontecendo. Se houvesse alguma coisa nesse sentido, o Exército já teria sido acionado, nós já teríamos evacuado a cidade, ninguém iria esperar romper para fazer nada. Então, hoje o Coronel Caetano até comentando sobre isso, disse, poxa, nós temos tem protocolos para isso. As usinas foram implantadas, mas tem protocolos se isso viesse a acontecer. Se isso fosse acontecer, ninguém iria esperar o sinistro para dizer, não, agora vamos tirar. A população já teria sido evacuada. Se ninguém fez nada, é porque até onde a nossa vista alcança, não existe essa previsão de acontecer nada. O rio está alto? Sim, o rio está alto. O rio está mais alto do que, como nunca esteve, até o tempo que se registra de 1940 para cá. Então, realmente vivemos a maior cheia do Rio Madeira? Sim, vivemos a maior cheia do Rio Madeira. Mas nós temos hoje um processo de defesa civil muito superior ao de 97 e infinitamente superior ao de 82, que foi a outra enchente que teve, que não tinha absolutamente nada. Então, isso leva a população a saber que, com as dificuldades que o poder público tem, mas ele está presente, estamos fazendo, já deslocamos mais de 1000 famílias, estão abrigadas, estão alojadas, estão alimentadas, as pessoas estão sendo cuidadas. Você mostrou falando dos animais, do cachorro. Isso. Nós estamos indo amanhã a São Carlos só para ver os cachorros abandonados que estão lá. Queria falar do professor Alex Paletó, que está cuidando disso aí assim, e lhe encaminhar um abraço da turma de engenharia, do 6º período, da Faro, que manda um abraço para o professor. Olha só. Está fazendo escola aí com os engenheiros. Olha só, né? O Paletó dando aula para os engenheiros. Então há toda uma preocupação de sobrevoo nas áreas, nós estamos com barcos descendo, levando alimentação, remédio, verificando o gado, o que aconteceu. Então, o município está presente junto com todo mundo, e aí o que eu queria deixar para a população é a certeza de que a população não está órfã, o poder público nas suas diversas esferas está atuando, e tanto quanto possível nós queremos o mais rápido que isso tudo volte à normalidade. Obrigado, professor. E a gente encerra o Tempo Real de hoje com uma frase que vem lá de Guajará-Mirim. É bom ter esperança, mas é ruim depender dela. Quem manda é Maria do Rosário.
boa noite, bom sono e bom sonho. Fiquem com Deus e até amanhã às 8h30 com mais Tempo Real. Tchau, tchau. Opinião.com.br, o único site onde o desdobramento da notícia faz você entender melhor os acontecimentos. Além dos vários focos de jornalismo, Gente de Opinião também divulga o livre pensamento, na visão dos melhores colunistas e colaboradores. Opinião TV, energia e meio ambiente, Amazônia e outros assuntos fazem um site atualizado com tudo o que você precisa saber. E o que você não viu na TV aberta, você vê no Gente de Opinião. Gente de Opinião, liberdade de expressão.